Meu pai sempre foi econômico com elogios, mas generoso com desconfiança. Quando eu contei que meu negócio estava dando certo, ele nem fingiu surpresa. Apenas cruzou os braços, inclinou a cabeça e disse, com um meio sorriso: "Isso aí é sorte. Você deu sorte." Não foi raiva que senti, foi algo pior. Foi a sensação de que, para ele, meu esforço nunca existiu. Algumas horas depois, uma conversa que eu nunca deveria ter ouvido deixou tudo claro. E naquele momento, entendi exatamente por que ele precisava acreditar que meu sucesso não era real. Quando ele disse aquilo, o ambiente ficou estranho. Não houve discussão, nem grito, nem tentativa de se explicar. Só um silêncio pesado, desconfortável, do tipo que fica no ar mesmo depois que o assunto muda. Minha mãe tentou suavizar, fez uma piada qualquer, falou que pai é assim mesmo, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Aquela frase não foi jogada ao acaso. Ela veio pronta, ensaiada por anos. Enquanto eu dirigia de volta para casa, a frase se repetia na minha cabeça como um eco irritante. Foi sorte. Não parabéns. Não orgulho. Sorte. Como se tudo o que eu tivesse feito até ali tivesse acontecido por acidente. Como se eu tivesse tropeçado no sucesso. O mais irônico é que, por muito tempo, eu mesmo quase acreditei nisso. Cresci ouvindo que eu era o sonhador, o criativo, o que vivia com a cabeça nas nuvens. Meu pai sempre valorizou o caminho seguro, o salário fixo, o emprego estável. Qualquer coisa fora disso, para ele, era risco, imprudência ou ilusão. Quando comecei a trabalhar por conta própria, ele não criticou diretamente. O que ele fez foi pior. Ignorou. Nunca perguntava como estava indo. Nunca demonstrava curiosidade. Quando alguém elogiava meu trabalho na frente dele, ele mudava de assunto. Era como se reconhecer meu esforço fosse uma concessão grande demais. Naquele dia, depois da conversa, eu tentei seguir normalmente. Trabalhei, resolvi pendências, fingi que aquilo não tinha me afetado. Mas afetou. Porque não foi só sobre dinheiro ou sucesso. Foi sobre validação. Sobre querer, pela primeira vez, ouvir dele que eu tinha feito algo certo. Algumas horas depois, voltei à casa dos meus pais para buscar uns documentos que tinha esquecido. Cheguei mais cedo do que o combinado. A casa estava silenciosa, exceto por vozes vindo da cozinha. Reconheci a voz do meu pai imediatamente. Ele falava baixo, mas o suficiente para ser ouvido. Eu não estava tentando escutar, mas quando ouvi meu nome, parei. Ele dizia que eu estava me achando demais, que esse tal sucesso ia subir a cabeça, que esse tipo de coisa não dura, que uma hora a realidade bate. Minha mãe respondeu algo que não conseguia ouvir direito, mas ele continuou, agora com um tom mais firme. Foi ali que algo começou a se encaixar. Ele não parecia incomodado com a possibilidade de eu fracassar. Parecia incomodado com o fato de eu estar dando certo, como se isso quebrasse uma lógica que ele passou a vida inteira defendendo. Fiquei parado no corredor, sentindo um misto de desconforto e curiosidade. Parte de mim queria ir embora. A outra parte precisava entender, porque aquela frase, "foi sorte", agora soava menos como opinião e mais como defesa. Defesa de quê? Eu ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir. Fiquei ali parado mais alguns segundos, tentando decidir se aquilo era invasão demais ou se eu finalmente estava prestes a ouvir a verdade que sempre esteve ali. Mas ninguém nunca teve coragem de dizer na minha frente. Meu pai continuava falando, agora com aquela segurança de quem acredita estar absolutamente certo. Ele dizia que pessoas como eu se iludem fácil, que o mundo real não funciona desse jeito, que cedo ou tarde alguém mais esperto toma tudo de você. E de novo, a palavra voltou, sorte. Como se fosse o único argumento que sustentasse tudo o que ele pensava. O que mais me incomodou não foi o conteúdo, foi o tom. Não havia preocupação, não havia conselho, não havia sequer o desejo de me proteger de um erro. Havia um incômodo silencioso, quase pessoal, como se minha trajetória fosse uma afronta direta às escolhas que ele fez. Lembrei de quando eu era mais novo, pedindo ajuda para começar algo simples, qualquer coisa fora do padrão. Ele sempre respondia com histórias de como a vida é dura, de como ninguém ajuda ninguém, de como o seguro é melhor que o arriscado. Na época eu achava que era cuidado. Agora começava a aparecer medo. Medo disfarçado de experiência. Minha mãe tentou argumentar de novo. Disse que eu trabalhava muito, que não tinha sido fácil, que eu tinha passado noites sem dormir. Meu pai riu. Um riso curto, seco. Disse que
todo mundo passa dificuldade e que isso não prova nada. Que sucesso de verdade é outra coisa. Que o dele, sim, tinha sido conquistado do jeito certo. Foi aí que algo virou dentro de mim, porque pela primeira vez percebi que aquela conversa não era sobre mim, era sobre ele, sobre o quanto ele precisava diminuir o que eu estava construindo para manter intacta a própria narrativa. Se eu tivesse sucesso por mérito, então o mundo não funcionava exatamente como ele sempre disse que funcionava. E se o mundo não funcionava assim, talvez algumas escolhas dele não tivessem sido as únicas possíveis. Essa ideia parecia incomodá-lo mais do que qualquer outra coisa. Saí dali sem ser visto. Entrei no carro com as mãos tremendo. Não de raiva explosiva, mas daquele tipo mais perigoso, silencioso, que se mistura com clareza. Eu não estava triste. Estava lúcido. Pela primeira vez, entendi que eu nunca venceria tentando provar algo para ele. Passei o resto do dia lembrando de pequenas situações que antes pareciam soltas. Comentários atravessados, comparações veladas, o jeito como ele contava minhas conquistas para outras pessoas, sempre minimizando algum detalhe. Ah, mas ele pegou um bom momento. Teve ajuda. Deu sorte. Nunca foi casual. Quando cheguei em casa, sentei no escuro da sala e fiquei encarando a parede. A pergunta que não saía da minha cabeça era simples, mas incômoda. Por que alguém se sentiria ameaçado pelo sucesso do próprio filho? A resposta começou a se formar, lenta e desconfortável. Porque reconhecer meu esforço significaria admitir que ele também poderia ter tentado algo diferente. E isso é uma conta que muita gente não quer fazer. Naquele momento, entendi que aquela frase não tinha sido dita para me diminuir. Tinha sido dita para protegê-lo, para manter a ilusão de que tudo na vida é sorte ou azar, nunca escolha. E essa percepção mudou completamente a forma como eu passei a enxergar nossa relação. Mas o impacto real ainda estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha ligado diretamente a mim. Meu pai falava muito do passado, sempre do mesmo jeito. Histórias de oportunidades que não valiam a pena, de pessoas que quebraram a cara, de decisões arriscadas que ele, com orgulho, nunca tomou. Na época, eu via isso como sabedoria. Hoje, soava mais como justificativa. Ele gostava de reforçar que tinha feito tudo do jeito certo. Trabalho fixo, estabilidade, previsibilidade. Sempre dizia que preferia dormir tranquilo a correr atrás de algo incerto. E por muitos anos, eu aceitei isso como verdade absoluta. Afinal, ele era o adulto. Ele tinha vivido mais. Mas agora, depois de ouvir aquela conversa, comecei a perceber o outro lado dessas histórias. Sempre que alguém do passado dele tinha tentado algo diferente e fracassado, ele lembrava com detalhes. Mas quando alguém dava certo, a história mudava de tom. Virava exceção. Virava sorte. Virava ajuda externa. Nunca mérito. Era como se o mundo precisasse funcionar de uma forma específica para que ele se sentisse em paz com as próprias escolhas. Comecei a lembrar de uma vez, muitos anos antes, em que ele mencionou, quase por acidente, que tinha recebido uma proposta para entrar como sócio em um negócio. Ele contou aquilo rindo, como se fosse absurdo. Disse que recusou na hora, que aquilo era coisa de gente irresponsável, que não se constrói nada em cima de risco. Na época, achei engraçado. Agora me perguntei, e se aquele negócio tivesse dado certo? Essa pergunta parecia proibida. Quanto mais eu pensava, mais claro ficava que o problema nunca foi eu buscar algo diferente. O problema foi eu conseguir. Porque enquanto eu só tentava, eu confirmava a visão dele. Eu era o jovem sonhador que ainda ia aprender como a vida funciona. Mas no momento em que os resultados apareceram, o discurso perdeu força. E aí, a única saída foi desqualificar. Eu notei também como ele reagia quando alguém elogiava meu trabalho na frente dele. Ele não discordava diretamente. Ele complementava, sempre com um mas foi um bom momento. Mas teve contato, mas o mercado ajudou. Pequenas palavras, ditas com naturalidade, mas que corroíam qualquer reconhecimento antes mesmo dele se formar. Isso não era consciente, era automático. Perceber isso doeu mais do que a frase dita diretamente, porque não era um ataque isolado, era um padrão construído ao longo de anos para manter uma hierarquia invisível. Ele como referência, eu como alguém que ainda precisava provar algo. Só que agora, na cabeça dele, eu tinha pulado etapas, e isso criava um desequilíbrio. Comecei a entender que, para algumas pessoas, o sucesso do outro funciona como um espelho. E espelhos são perigosos.
Eles mostram coisas que a gente passou a vida inteira evitando olhar. Não por falta de coragem, mas por medo de admitir que talvez tenha sido possível viver diferente. O mais cruel é que ele provavelmente nunca vai admitir isso. Para ele, essa narrativa já está solidificada. Ele é o exemplo de prudência. Eu sou o exemplo de ousadia inconsequente que por enquanto deu certo. Por enquanto. Essa palavra estava sempre implícita. E foi aí que percebi que, enquanto eu buscasse reconhecimento dele, eu estaria sempre jogando um jogo que não tinha como vencer. Porque aceitar meu mérito exigiria que ele revisasse a própria história. E poucas pessoas estão dispostas a fazer isso, principalmente quando já passaram metade da vida defendendo o contrário. Mas o que eu ainda não sabia é que aquela conversa na cozinha não tinha sido a única. Algumas horas depois, algo ainda mais revelador veio à tona. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo para eu passar lá à noite. Disse que precisava conversar. O tom não era urgente, mas também não era casual. Fui já com a sensação de que aquela conversa não seria simples. Quando cheguei, meu pai não estava em casa. Minha mãe me chamou para sentar à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde eu tinha ouvido aquela conversa sem querer. Ela parecia cansada. Não fisicamente, mas daquele cansaço de quem carrega conflitos que nunca são resolvidos, só empurrados para debaixo do tapete. Ela começou dizendo que eu não devia levar tão a sério o que ele fala, que ele tem dificuldade de demonstrar orgulho, que, no fundo, ele se preocupa comigo. Era o discurso de sempre. Eu já conhecia cada frase, mas dessa vez algo estava diferente. Ela evitava me olhar nos olhos. Fiquei em silêncio. Não confrontei. Não discuti. Esperei. Foi então que ela suspirou e disse algo que mudou tudo. Ele acha que você está indo longe demais. Perguntei o que isso significava. Ela hesitou, mas continuou. Disse que ele estava comentando com alguns parentes que eu podia me decepcionar feio, que estava preocupado com a possibilidade de eu me achar melhor do que os outros, que esse tipo de sucesso rápido costuma cobrar um preço. Sucesso rápido. Mais uma vez, a tentativa de reduzir tudo a um golpe de sorte passageiro. Mas então veio a parte que ela não planejava dizer. Ela falou que, na noite da conversa que eu ouvi escondido, ele comentou que sentia que estava perdendo autoridade, que as pessoas estavam começando a me ouvir mais do que a ele, que isso era estranho, que isso não era o papel natural das coisas. Ali, tudo fez sentido. Não era sobre dinheiro. Não era sobre risco. Não era nem sobre o meu futuro. Era sobre posição, sobre hierarquia, sobre o lugar que cada um deveria ocupar dentro da história que ele construiu para si mesmo. Meu sucesso não quebrava só a lógica profissional dele. Quebrava a lógica familiar. Eu sempre fui o filho que precisava aprender. Agora, de repente, eu era o filho que tinha algo a ensinar, mesmo sem querer. E isso, para ele, era inaceitável. Minha mãe tentou suavizar de novo. Disse que ele precisava de tempo, que essas coisas mexem com o orgulho, que eu devia ter paciência. Mas, pela primeira vez, eu não senti vontade de concordar. Paciência, nesse caso, significava continuar aceitando ser diminuído para manter o conforto emocional de alguém. E eu já tinha feito isso por tempo demais. Quando meu pai chegou em casa, pouco depois, a conversa morreu ali. Ele me cumprimentou normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Esse era o talento dele, fingir que os conflitos não existem, desde que eles não sejam verbalizados. Fui embora com a cabeça cheia e uma certeza incômoda. Ele nunca iria reconhecer meu esforço espontaneamente. Não porque eu não merecesse, mas porque isso exigiria que ele abrisse mão de um papel que ocupou a vida inteira. E poucas pessoas sabem viver sem o papel que as define. Naquela noite, pela primeira vez, eu pensei seriamente em parar de compartilhar qualquer conquista com ele. Não por vingança, mas por autopreservação, porque cada vitória que eu levava até ele voltava menor, mais leve, como se tivesse passado por um filtro. Eu ainda não sabia exatamente o que fazer com essa percepção, mas sabia que algo precisava mudar. E mudaria. Depois daquela conversa com minha mãe, comecei a mudar sem anunciar nada a ninguém. Não foi uma decisão dramática, nem um rompimento explícito. Foi algo silencioso. Eu simplesmente parei de contar. Parei de compartilhar números, planos, ideias, vitórias pequenas ou grandes. Não porque eu quisesse esconder, mas porque percebi que cada vez que eu falava, algo em mim se retraía. Era estranho notar o quanto eu ainda buscava a aprovação, mesmo sabendo que ela não viria.
Eu me pegava ensaiando respostas na cabeça, imaginando como explicar melhor, como provar que não era sorte, como mostrar que havia lógica, estratégia, esforço. E então me dava conta. Eu estava tentando convencer alguém que precisava não acreditar. Esse foi um choque duro. Com o tempo, fui entendendo que algumas pessoas constroem a própria identidade em cima de certezas rígidas. Meu pai era assim. Ele precisava acreditar que o mundo recompensa quem segue regras claras e pune quem sai da linha. Se eu tivesse sucesso fora desse roteiro, então o roteiro falhava, e isso colocava em risco tudo o que ele usou para justificar a própria vida. Aceitar isso foi libertador e cruel ao mesmo tempo. Libertador porque eu parei de me explicar. Cruel porque eu entendi que não era pessoal. Eu não tinha feito nada errado. Ainda assim, eu era o problema. Passei a observar nossas conversas com mais distância. Quando ele perguntava superficialmente como as coisas estavam, eu respondia de forma genérica. Tudo andando. Normal. Ele aceitava sem insistir. Talvez porque, no fundo, ele também preferisse assim. Sem detalhes. Sem confronto com a realidade. Curiosamente, quanto menos eu falava, mais leve eu me sentia. Meu foco começou a mudar. Em vez de pensar em como aquilo soaria para ele, eu pensava no próximo passo. Em vez de esperar validação externa, eu comecei a criar meus próprios critérios de sucesso. E isso mudou tudo. Percebi o quanto eu tinha condicionado minha confiança ao olhar dele. Cada dúvida minha vinha acompanhada de uma frase que não era minha, mas dele, ecoando na cabeça. Cuidado. Isso não dura. Não se empolga. Quando essas vozes começaram a perder força, meu trabalho ganhou clareza. Mas junto com essa clareza veio um luto silencioso. O luto pela versão do pai que eu queria ter. O pai que vibra, que reconhece, que sente orgulho sem precisar competir. Admitir que essa versão talvez nunca existisse foi doloroso, mas também foi honesto. Eu não o odiava. Não sentia raiva constante. O que senti foi algo mais difícil de explicar. Um distanciamento emocional necessário. Como se eu tivesse entendido, finalmente, até onde ia a nossa relação. E esse limite não incluía validação. E tudo bem, porque naquele espaço que se abriu, eu comecei a me validar sozinho. Comecei a confiar no processo, nos dados, nos resultados reais, não no discurso de quem precisava desacreditá-los. O mais curioso é que, à medida que eu crescia em silêncio, algo nele começou a mudar também. Pequenos comentários, perguntas tímidas, um interesse contido. Não admiração, ainda não, talvez nunca, mas algo parecido com curiosidade. Mesmo assim, eu já não precisava mais da resposta dele. E foi nesse ponto que percebi a maior ironia de todas. Quando parei de tentar provar que meu sucesso não era sorte, ele começou a perceber que talvez não fosse. Mas essa percepção ainda estava longe de ser verbalizada. E o momento em que isso ficou explícito chegou de um jeito inesperado. Algum tempo depois, fomos a um almoço de família. Nada especial daqueles encontros em que todo mundo fala alto, repete as mesmas histórias e finge que está tudo bem. Eu já tinha aprendido a navegar esses momentos com cuidado. Falava pouco, observava mais. Em algum momento, um parente comentou sobre meu trabalho. Disse que tinha ouvido coisas boas, que eu estava me dando bem. Olhou diretamente para o meu pai, esperando alguma reação. Foi um segundo apenas, mas eu vi. Vi o rosto dele travar, como se tivesse sido colocado contra a parede sem aviso. Ele respirou fundo e disse: por enquanto tá indo. Por enquanto. A palavra veio automática, quase um reflexo condicionado. Algo dentro de mim se mexeu, mas não foi raiva. Foi confirmação. Aquilo não ia mudar. Pelo menos não do jeito que eu imaginava. O que mudou foi o que veio depois. O parente insistiu, perguntou mais, quis saber detalhes. Falou de números, de crescimento, de constância. Meu pai ficou em silêncio. E esse silêncio falou mais do que qualquer crítica anterior. Porque, pela primeira vez, ele não tentou diminuir. Não tentou explicar. Não tentou atribuir à sorte. Ele apenas ouviu. Talvez porque, naquele contexto, a narrativa dele não se sustentava tão facilmente. Não era mais eu falando. Eram terceiros. Pessoas que não tinham interesse emocional na história. Apenas observavam os fatos. No caminho de volta, dentro do carro, ele comentou algo quase inaudível. Disse que o mercado estava estranho. Que as coisas estavam mudando rápido demais. Que hoje em dia ninguém sabe o que vai durar. Eu concordei.
de forma neutra. Não rebati. Não provoquei. Não havia mais nada a provar. Mas então ele disse algo diferente. Algo que, vindo de qualquer outra pessoa, passaria despercebido. Ele perguntou como eu lidava com a pressão. Como eu tomava decisões quando as coisas não saíam como planejado. Era uma pergunta técnica, fria, sem emoção. Mas era uma pergunta. Foi ali que percebi que ele estava tentando se aproximar sem admitir, como alguém que entra em território desconhecido com cuidado, sem querer parecer perdido. Ele não queria elogiar, não queria reconhecer mérito, mas queria entender. E isso, para ele, já era muito. Respondi com calma. Falei de processo, de erro, de ajuste. Não me exaltei. Não me coloquei acima. Falei como alguém falando da própria rotina, não como quem ensina uma lição. Ele ouviu em silêncio. Naquele momento, ficou claro que o conflito nunca foi sobre quem estava certo ou errado. Foi sobre controle, sobre quem dita as regras da realidade. E ele estava, aos poucos, percebendo que não controlava mais essa parte da minha vida. Isso gera um tipo específico de desconforto, principalmente em quem passou a vida inteira se definindo como guia. Quando chegamos, ele não comentou mais nada. Mas antes de sair do carro, disse algo curto, quase mecânico. Só não deixa isso subir a cabeça. Eu entendi o recado. Ainda era um aviso, não um reconhecimento. Ainda havia medo ali. Medo de me ver diferente, talvez maior, talvez independente demais. Mas ao contrário de antes, aquilo não pesou. Porque eu já tinha entendido o porquê. E quando você entende o motivo de alguém precisar te diminuir, o peso deixa de ser seu. O último passo dessa história não foi uma reconciliação emocionante. Foi algo mais simples e mais definitivo. Depois daquele almoço, nossa relação entrou em uma fase estranha. Não melhor, não pior. Diferente. Ele já não fazia comentários diretos sobre sorte, mas também não elogiava. Era como se tivesse aceitado um empate silencioso. Eu existia no meu espaço, ele no dele. E curiosamente isso trouxe paz. Passei a entender que nem todo conflito precisa ser resolvido para ser superado. Alguns só precisam ser compreendidos. A frase que antes me incomodava foi sorte, perdeu força, porque eu finalmente enxergava o que ela realmente significava. Não era uma análise sobre meu trabalho, era uma proteção emocional. Para ele, acreditar que meu sucesso era sorte era mais confortável do que admitir que escolhas diferentes poderiam levar a caminhos diferentes. Era mais fácil reduzir do que reconsiderar. Mais seguro desacreditar do que revisar a própria história. E isso não fazia dele um vilão, fazia dele humano. Eu também comecei a reparar como ele reagia a outras pessoas bem-sucedidas, sempre do mesmo jeito, sempre com uma explicação alternativa pronta, sempre com um detalhe que anulava o mérito. Não era comigo. Nunca foi só comigo. Isso tirou o peso pessoal da história. O verdadeiro ponto de virada, no entanto, aconteceu dentro de mim, quando parei de reagir, quando parei de buscar confronto, validação ou reconhecimento, quando deixei de esperar algo que ele não sabia dar. Meu sucesso deixou de ser uma resposta, virou um caminho, e esse foi o momento em que eu realmente cresci. Porque até então, por mais contraditório que pareça, eu ainda estava ligado a ele por oposição. Eu queria provar que ele estava errado. Quando essa necessidade sumiu, eu fiquei livre. Livre para errar, para acertar, para ajustar sem carregar o peso do olhar dele sobre cada decisão. A ironia é que nesse mesmo período, ele começou a se referir a mim de outra forma para os outros. Não com orgulho explícito, mas com menos desdém. Sem o mas, sem a sorte, apenas fatos. Era pouco, mas era o máximo que ele podia oferecer. E eu aceitei isso não como uma vitória, mas como um limite saudável. Porque algumas pessoas só conseguem amar até onde o próprio ego permite. E esperar mais do que isso é se machucar por teimosia, não por esperança. Hoje, quando lembro daquela frase dita com desprezo, não sinto dor, sinto clareza. Ela foi o empurrão que eu precisava para parar de buscar fora o que só poderia ser construído dentro. Ele talvez nunca diga que sente orgulho. Talvez nunca reconheça em voz alta que meu sucesso não foi acaso. Mas isso já não importa. O que importa é que eu sei. E saber, nesse caso, vale mais do que ouvir. Só que ainda faltava uma última peça para fechar essa história completamente. Algo pequeno, quase banal, mas que selou tudo de vez. Algumas semanas depois, eu estava na casa dos meus pais resolvendo algo simples. Nada relacionado a trabalho. Nada importante. Em algum momento, meu pai comentou:
quase de passagem, que um conhecido dele estava pensando em abrir um negócio. Perguntou o que eu achava. A pergunta veio casual, como se não tivesse peso nenhum. Mas tinha. Porque pela primeira vez ele não estava falando comigo como filho imprudente, nem como alguém que deu sorte. Estava falando comigo como referência. Mesmo que ele nunca admitisse isso em voz alta. Respondi com cuidado. Não dei opinião definitiva. Falei de riscos, de planejamento, de realidade. Não vendi ilusão. Não critiquei. Fui honesto. Ele ouviu atento, em silêncio, como alguém que finalmente aceita que não sabe tudo. Depois disso, a conversa mudou. E antes de sair do cômodo, ele soltou algo quase imperceptível. Você teve jogo de cintura. Não foi elogio direto. Não foi reconhecimento explícito. Mas foi o mais perto que ele já chegou. Naquele instante, eu entendi tudo. Ele nunca diria, me orgulho de você. Nunca diria, você conseguiu. Nunca diria, eu estava errado. Não porque eu não merecesse, mas porque isso exigiria que ele desmontasse uma estrutura interna construída ao longo de décadas. E tudo bem, porque eu já não precisava disso. A frase "foi sorte", que antes me corroía, passou a fazer sentido como um sintoma, não como uma verdade. Um reflexo do medo dele de olhar para trás e se perguntar, e se? Um medo comum, humano, silencioso. Meu sucesso nunca foi sorte, mas também nunca precisou ser arma, resposta ou provocação. Ele só precisava ser meu. Naquele dia, saí da casa deles mais leve do que nunca. Não porque algo tinha sido resolvido entre nós, mas porque algo tinha sido resolvido dentro de mim. Eu finalmente entendi que algumas validações não vêm, e insistir nelas só atrasa o caminho. Hoje, quando alguém tenta diminuir o que eu construí chamando de acaso, eu não discuto, não explico, não provo. Porque eu já sei o trabalho que deu. Eu sei o preço pago. Eu sei as noites mal dormidas. E isso basta. Meu pai precisou acreditar que meu sucesso era sorte para continuar acreditando na própria história. Eu precisei entender isso para seguir em frente sem carregar o peso que nunca foi meu. E foi assim que, poucas horas depois daquela frase jogada como desdém, eu entendi o porquê. Não sobre ele, mas sobre mim.